que o Flamengo deve pensar nessa temporada em fazer algo que não fez na outra, que é separar dois times. E ele tá tendo quantidade para isso. Para quando a coisa apertar, o Flamengo tem sofrido invariavelmente em meses finais de temporada com desgaste absurdo do elenco. Tem chegado em final de ano sempre com jogadores pendurados, sem fôlego, sem força. Interrompendo e sendo mal educado, se você faz dois times, você deixa um meia em cada ou você põe os dois no mesmo? De La Cruz e Arrascaeta. Então, aí eu acho que há momentos e momentos. Eu deixaria um em cada, mas em alguns jogos você pode usar os dois. Há jogos que demandam isso. Mas você dividiria dois times, assim, efetivamente? Tipo assim, esse time vai jogar a Copa do Brasil e a Libertadores, dando um exemplo, Palmeiras tá? do Filipão, quando esse ganhou o time vai brasileiro. jogar o mata-mata, O Dorival fez isso no Flamengo. Vai jogar o brasileiro? O Dorival fez isso no Flamengo. Mas com peças que se repetiam, né? Eu acho que a uma espinha ou dorsal outra. era repetida. Uma ou outra se repetia. A base do time reserva era diferente da base do time titular. E aí, em alguns momentos, se cobrou que ele usasse mais titulares no Campeonato Brasileiro e ele rejeitou. Em algumas partidas específicas, anotar aquela do Palmeiras. Desculpa, Eugênio, mas esse é meu ponto, porque a torcida ela nunca compreende muito essa coisa de dois times, um tão importante quanto o outro. Ela acaba olhando, o time titular é esse e o reserva está naquela competição que não está sendo priorizada. Tá, mas imagina se você monta um time do Flamengo, vamos lá, para disputar um Campeonato Brasileiro com jogadores que hoje, teoricamente, seriam reservas. Vamos lá. Matheus Cunha ou o Santos no gol. Tá. Mateuzinho ou Wesley na lateral direita. Aí você pode ter o Pablo e o Léo Pereira na zaga. Você está colocando o Léo Pereira de reserva do Ortiz já? Se vier o Léo Ortiz. Rapaz. Aí, vamos dizer, o Ayrton Lucas na lateral esquerda, se vier o Vinha. O meio-campo com o Thiago Maia, com Everton Ribeiro, com Arrascaeta. Colocou a Arrascaeta na reserva. Não, eu tô achando Tô colocando aqui. Eu tô só ouvindo aqui. Porque você me disse aqui que na cabeça do Tite, Birner, o De La Cruz ele faz sem a bola uma função a mais do que o Arrascaeta. E você concordou? Concordei. Então, se for assim, com o Arrascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique e mais um para completar o time, para jogar um Campeonato Brasileiro, você vai olhar para esse time e falar assim, esse é o time reserva ou esse é o time do Flamengo do Campeonato Brasileiro? E esse é um time para ganhar Campeonato Brasileiro. Ou não? Eu acho que o que o Eugênio fala tem uma certa lógica, porque, em primeiro lugar, todos os meus comentários que você verá durante o ano, eu já tenho feito isso há algum tempo sobre o Flamengo, eles vão colocar o clube em primeiro lugar. Então, se o De La Cruz chegar e, por acaso, tiver algum problema de adaptação e tiver um jogo grande, o lugar do De La Cruz é o banco. Não importa se ele custou 16 milhões de euros, Perfeito, 76 milhões de euros, 550 milhões de euros. Importa quem pode render mais para a equipe naquele momento. Porém, o Flamengo tem um elenco que a gente sabe com alguns problemas gerados por coisas boas que foram mal administradas. Ou seja, jogadores multicampeões, enormes, históricos, já não mais na melhor fase de suas carreiras, alguns deles, que têm as suas vaidades. Os seus egos são seres humanos, são pessoas. Não dá para olhar como personagem que você aperta o botãozinho e muda. São pessoas. Claro. Se o Tite não der oportunidades para que esses jogadores atuem constantemente, eles em condições de atuarem, ele talvez gere problemas no elenco. Então a administração do elenco do Flamengo é um enorme problema. Aliás, um enorme problema não. É um enorme desafio. Administrar, não para o time não ter as brigas que teve esse ano, porque isso aqui é uma loucura o que aconteceu esse ano. Para o time conseguir tirar o melhor de seus jogadores. E o jogador que está, por exemplo, numa das equipes, ele pode eventualmente ganhar posição na outra equipe. O treinador pode olhar, por exemplo, um jogo de Libertadores contra o Palmeiras e achar, por exemplo, que você precisa rechear um pouco mais no meio de campo ou abrir mais a equipe com um jogo de velocidade, um jogo mais posicional, e ele pode eventualmente tirar um jogador de um time, colocar no outro e tal, e ele tem que administrar essa situação. Se ele, por acaso, como o Tite quase sempre fez na carreira, ou sempre fez na carreira em clube, tiver um time base, né, e mexer muito pouco nessa equipe, a chance de você ter insatisfação dos jogadores históricos é muito maior. Sim. É muito maior. Sim. Já é o que aconteceu com o Gabriel nessa temporada. E o Tite nunca teve o elenco desse nível.
na temporada. Ele teve time titular de nível muito alto no Corinthians em 2015, mas ele nunca teve um elenco com reservas desse nível, ou seja, também é um desafio para esse treinador experimentado de Copa do Mundo, de título de Libertadores, brasileiro, Mundial, e o Grêmio, o Corinthians em nível muito alto, passou por outras equipes, algumas não tão bem, outras não, se tornou um treinador enorme. Para mim, é o melhor treinador do futebol brasileiro, dos brasileiros que estão aqui. É um desafio para ele também. Como ele vai lidar com esse desafio? O que o Eugênio propõe, eu acho que, em princípio, parece a solução mais inteligente, mas ele lá dentro que tem que tomar essas decisões. Só para... Daqui a pouco a gente vai falar aqui de Caio Paulista. O contrato dele não foi renovado com o São Paulo, né, que iria comprá-lo do Fluminense. Os direitos ainda pertencem ao Fluminense, mas o Palmeiras agora está interessado também no jogador. Vai ser o nosso próximo assunto aqui, Eduardo Afonso ao vivo. Mas só para fechar essa questão das contratações do Flamengo, quando a gente olha Vinha e Léo Ortiz e coloca no que seria, em tese, o time principal, né? Até a compreensão de que os dois times seriam igualmente importantes, vocês acham que, de fato, esses dois jogadores chegando, eles automaticamente levam o Léo Pereira e o Ayrton Lucas para o banco de reservas, caso não haja dois times? Não, automaticamente não. Pode ser que de início... É claro que eles vão ter que passar por um período de adaptação. Eu acho uma injustiça muito grande com o Léo Pereira. Eles vão ter que desenvolver o futebol deles, eles vão ter que mostrar dentro de campo. Eu estou aqui supondo alguma coisa que é para ser colocada em prática mais adiante na temporada. Porque pode ser também montar esse time reserva colocando esses jogadores, que seria um peso praticamente igual. Uhum. Pode montar uma defesa com Léo Ortiz e Pablo, e com o Vinha na lateral esquerda e manter os outros como titulares. Eu estou só dando um exemplo do tamanho do elenco e da força que ele tem para montar duas equipes igualmente competitivas, ou muito próximas uma da outra. E é claro que o desempenho individual indo bem em uma das competições vai, de repente, destacar aquele jogador que, num jogo mais importante, pode sair do time da competição X e passar para o time da competição Y. Até porque há lesões, há suspensões, há adversários diferentes no meio do caminho. Mas se você mantém uma base diferente para cada uma das, vamos colocar assim, competições de meio de semana versus competições de fim de semana, para cada uma desse tipo de competição, você consegue dar minutos aos jogadores, possibilidade a eles de jogarem, de estarem em campo, de fazerem gols e de se destacarem e de chamarem atenção, quem sabe, até para a seleção brasileira, numa equipe e na outra. E você tem um elenco que vai estar mais feliz. Aconteceu isso com o Flamengo há pouco tempo. É que o time que o Dorival tinha em 2022 para jogar o Campeonato Brasileiro não era no mesmo nível do time que estava jogando as competições paralelas. O que se entendeu foi que ele priorizou a Libertadores e colocou a equipe principal lá. Mas ainda assim, com uma equipe que não era tão forte quanto vai ser desse ano de 24, a reserva do Flamengo, ele pegou o time num 14º lugar de Campeonato Brasileiro e levou adiante na competição. E talvez por ter priorizado aí sim, em algum momento ele priorizou Libertadores e o Copa do Brasil, se ele não tivesse priorizado, ele poderia ter usado titulares em 2, 3 jogos do Campeonato Brasileiro e tentado chegar mais longe no Campeonato Brasileiro. Mas ele fez a opção que deu certo, né, pelas competições de Copa e ganhou as duas. Agora, com um time mais forte para disputar o Brasileiro, pode ser que seja feito dessa forma. Eu acho que seria muito inteligente caso o Tite fizesse esse planejamento no Flamengo. Vitor Birne está me olhando aqui com cara de quem quer encerrar o assunto. É por causa de uma palavra que você disse. Injustiça. Como você sabe que era essa palavra? Porque eu te conheço um pouquinho depois desses anos todos de convivência. Deixa eu fazer uma pergunta. O Everton Cebolinha terminou a temporada como titular do Flamengo, concorda? Sim. Se o Bruno Henrique voltar a jogar no nível melhor dele e o Everton Cebolinha perder a posição, é injusto? O Pedro terminou como titular de centroavante do Flamengo, melhor o Gabigol. Se o Gabigol voltar a fazer gols, jogar como o Gabigol, é injusto? Num primeiro momento, numa chegada, sem se provar dentro da equipe. O momento é pré-temporada oficial. Não, tudo bem. Mas o que eu digo é assim, o Léo Pereira foi muito criticado, demorou muito a conseguir o lugar dele ao sol e, para mim, se provou como zagueiro. Isso eu concordo contigo. E aí, quando você contrata um outro zagueiro, com ele terminando a temporada como titular e simplesmente você decide, sem que a bola role, sem que haja uma competição interna, que este outro zagueiro é o novo titular da posição, para mim seria injusto com ele. A começar estadual na reserva, é isso? Ah, tudo bem.
Eu acho. Eu Mas acho vai que jogar- é a vai jogar disputa. contra Eu acho que a Cabo grande, Friense em Eu acho que tem que haver uma primeiro lugar. a disputa. grande questão é a disputa. É o dia a dia. É chegar e mostrar. Eu vou jogar porque eu tenho bola para jogar. O Léo Pereira